nós vamos agora, com alegria no coração, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é o que podemos aprender com as nossas lutas. O que podemos aprender com as nossas lutas. E hoje nós vamos meditar ainda num texto que está no livro de Juízes. Domingo passado nós meditamos aqui também, falando sobre Jefté, que a história de Jefté está no livro de Juízes. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia, que começa em Gênesis. Então o contexto desse livro era o seguinte, e antes de eu falar do contexto, eu quero fazer uma observação aqui para vocês. É que existe uma diferença, às vezes muito grande, entre aquilo que a gente idealiza para a nossa vida, para o nosso futuro, e aquilo que é a realidade da nossa idealização. Existe uma diferença entre você idealizar uma coisa antes de vivenciar aquela coisa, e quando você vai vivenciar, você vê que muitas vezes tem muita coisa diferente daquilo que você idealizou. Por exemplo, o casamento. Quem não casou ainda? Você é moça, está aqui, idealiza um casamento. Você é um rapaz, está aqui solteiro, idealiza o casamento. Você faz uma ideia do que seja o casamento. Mas quando você casa, aí você vê que boa parte daquilo que você idealizou não é exatamente aquilo que você está vivenciando. É bem diferente. Por exemplo, eu me lembro que quando eu fazia o 3º ano, em 82, eu estudava ali no Lourenço Filho, e eu morava no São Gerardo, pegava o cambão, descia ali na Praça da Bandeira, e eu ia andando para o Lourenço Filho, que fica ali no centro da cidade, na Barão do Rio Branco, na esquina com a Domingos Olímpio. E eu passava em frente ao IJF. E eu dizia assim, ano que vem eu vou ser acadêmico de medicina. E pensava assim, com uma certa, não com soberba, mas que eu nunca fui soberbo, né? Mas com uma certa alegria no meu coração. Eu idealizava a faculdade de medicina. Quando eu passei no vestibular e eu cheguei na faculdade de medicina, sinceramente, eu tenho que confessar para vocês que os primeiros anos eu fiquei meio decepcionado e eu estava numa crise vocacional ao ponto que em 86, eu entrei em 83, eu parei a faculdade de medicina. Eu não me formei com a minha turma original, porque eu parei a faculdade de medicina, porque eu entrei numa crise vocacional muito grande. Na verdade, eu queria ser um pastor. Eu passei um ano trabalhando como líder dos jovens da Bethesda. Foi um único ano da minha vida que eu me dediquei exclusivamente às coisas do reino de Deus. Por quê? Porque eu idealizava uma coisa e a realidade que eu vi na faculdade foi exatamente outra. E eu não tinha maturidade para digerir aquela situação que eu vivi, aquela desilusão que eu vivi. Por exemplo, as pessoas estão aqui no Brasil e reclamam do Brasil e querem migrar, por exemplo, para Portugal. Uma coisa é você idealizar como é que vai ser a vida em Portugal. A outra coisa é quando você chega lá. Quando você vai viver a realidade de um imigrante que mora em outro país, que é diferente de quando você vai só a passeio. Ou as pessoas migram muito aqui para Miami, para Orlando, Estados Unidos. Quando chegam lá, elas dizem assim, olha, não era exatamente como eu pensava. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel, quando eles entraram na terra prometida. Porque o livro de Juízes fala exatamente, narra exatamente esse período que o povo de Israel entrou na terra prometida. Quando eles chegaram lá, eles viram que não era exatamente aquilo que eles pensavam, não era exatamente aquela terra que manava leite e mel. Naquela época, não havia um governo central.
entre as 12 tribos de Israel. Só depois é que eles pediram um rei e Deus deu um rei para eles, né? O primeiro rei foi Saul. Então, as tribos elas não se juntavam. E aí, nesse período, despontaram heróis locais, heróis de cada tribo. Nós falamos de Jefté semana passada, é um desses. E esses heróis são chamados de juízes. Daí o nome do livro ser Livro de Juízes. E nessa época eles estavam lutando ainda para conquistar a terra. Haviam guerras territoriais entre o povo de Israel, entre as tribos e os povos que habitavam ali em Canaã. Que já haviam povos, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os amonitas, os midianitas, não é? E eles viveram essa realidade de guerras territoriais até que eles pudessem conquistar e tomar posse de toda a terra. E isso demorou, tanto é que Caleb, 40 anos depois que recebeu a promessa de Deus, foi dado a ele o seu quinhão, o seu lote de terra ali em Canaã. Então, é nesse contexto que eu acabo de rapidamente aqui trazer para vocês, que está a narração que agora eu vou ler para vocês. Em cima dessa história é que nós vamos estar ministrando sobre como podemos aprender com as nossas lutas nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber, e o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Aleluia. Queridos, a nossa sociedade, ela é fascinada pela ideia de vencer. Nós somos criados para vencer. Nós somos criados para vencer na vida. Logo quando a gente tem filhos, nós comparamos os nossos filhos com os filhos dos outros. O meu filho é mais bonito, o meu filho é mais gordo, o meu filho é mais magro, o meu filho é mais inteligente, meu filho andou antes do seu, meu filho falou antes do seu, né? Meu filho sentou antes do seu. Então, nós somos, além disso, uma geração que a gente admira gente famosa. Até quando a gente vê um famoso, a gente tira uma selfie, né? Antigamente a gente pedia um autógrafo. Hoje ninguém pede um autógrafo, é uma selfie. Cara famoso, o senhor permite tirar uma foto, né? Então, e às vezes esses famosos são pessoas vazias. São pessoas sem nada. Até alguns não têm nem talento, né? Tem uns famosos aí que não têm nem talento. Tem outros famosos que não têm nem beleza nenhuma para a gente admirar. Mas a gente admira os famosos. Cria-se hoje no mundo uma indústria da fama. E muitos saem atrás dessa indústria. Porque ninguém gosta de derrotados.
Ninguém gosta de quem perde, por isso é que eu sou torcedor do Fortaleza. Então, a grande temática dos sermões e das conferências que há nas igrejas por aí é uma crítica que eu faço, são ligados ao como se tornar bem-sucedido na vida. Hoje em dia, tem uma categoria de profissionais, são os coaches, né? Coaches, é isso? Coach, quer dizer treinador em inglês. Tem coach aí milionário, arrastando multidões para ensinar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. É 5 pontos para salvar o casamento e ter um casamento feliz. É como derrotar o diabo e ter uma vida blindada por Deus. São os temas que arrastam multidões nas igrejas. É sempre numa temática de como vencer, de como ter sucesso. Sempre essa temática. Então nós vivemos nessa geração de pessoas, e mesmo que a gente não queira, nós somos contaminados com essa ideia. Por isso é que hoje nós temos muitas pessoas depressivas, muitas pessoas passando por depressão, porque as pessoas olham para esse mundo cada vez mais idolatrando os que vencem, e a pessoa olha para a sua vida e diz assim: mas eu sou um zero à esquerda, eu não sou ninguém. E entra num processo, assim, de tristeza e de depressão. Então, por isso, é que toda derrota na nossa vida dói demais. Pois nós não fomos treinados para perder. Nós somos treinados para ganhar. A vida inteira nós somos treinados para ganhar. Primeiro na escola, passar no vestibular, no trabalho, nós somos treinados sempre para ganhar, para vencer e para vencer. Por isso é que essa temática de vencer, ela é tão interessante. E por isso é que Deus chamou Gideão e disse para ele que ele vai para a batalha, mas a batalha não vai ser fácil. Mas engraçado é que a primeira coisa no texto que nós lemos, que nós vemos Deus fazer, é que Deus chegou para ele e disse: olha, tem gente demais com você. É muita gente. E aí ele disse: olha, diga ao povo que quem tiver com medo pode ir embora. E de uma lapada só, 22 mil foram embora, dos 32 mil. Restaram 10 mil. Mas desses 10 mil, no final, só restaram 300 homens. E com esses 300 homens, Gideão foi, e mais na frente, nós vamos ler que ele venceu a batalha. Mas, em virtude disso, fica uma questão assim: por que Deus fez ele passar por esse processo de filtragem? Por que Deus não deu logo a vitória a ele instantaneamente? Por que Deus imprimiu para ele esse processo de diminuir e ficar com um grupo de 300? Qual é o sentido? Qual é o sentido de Deus simplesmente não dar a vitória para ele? Essa questão de Deus não dar vitória simplesmente para ele, automaticamente para ele, e fazer com que ele passasse por um processo de filtragem, de 32 mil, ele ir para a guerra só com 300, essa situação, ela diz muito respeito a mim e a você. Porque nós fomos, como eu já disse, treinados para vencer. Muitas pessoas vêm às igrejas evangélicas achando que vão acessar o divino, colocar um dedo no interruptor do divino e no instalar de dedos, essas pessoas pensam que elas vão ser potencializadas a vencer, mas a vida dá exemplos exatamente contrário disso que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que chegam nas igrejas e acham que no estalar de dedo, Deus vai
mudar toda a sua história da noite para o dia, uma história que demorou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A pessoa passou 40 anos fazendo tudo errado. Traiu a mulher, abandonou os filhos, e acha que no estalar de dedos, de uma forma automática, Deus vai resolver da noite para o dia e vai lhe dar a vitória em todas as áreas que você passou 40 anos pisando na bola. Não é assim. Exatamente porque não foi assim na vida de Gideão. E esse texto não está aqui por acaso. E a pergunta que fica hoje, que eu faço aqui e vou responder, é porque Deus não deu simplesmente a vitória a Gideão. Por que ele fez Gideão passar por esse processo de filtragem? E nós vamos hoje dar 3 razões por que Deus não fez isso na vida de Gideão e por que Deus não faz isso na vida de ninguém. De ninguém, preste atenção, Deus não faz isso na vida de ninguém. Deus quer lhe dar vitória, é verdade, mas Ele não faz isso de uma forma automática. 3 razões, porque Deus fez isso na vida de Gideão e Ele faz também na minha vida e na sua vida, e nós precisamos entender hoje os princípios e os processos de Deus, que valeu para Gideão, e vale para mim, e vale também para vocês. Em primeiro lugar, Deus não fez de uma forma automática na vida de Gideão, porque Deus quer nos ensinar que o importante na vida não é simplesmente a gente vencer. Deus quer nos ensinar que o importante na vida não é simplesmente a vitória. O que é mais importante do que a vitória são os valores que a gente aprende com as nossas lutas. Mais importante do que a vitória, Deus quer nos ensinar que mais importantes são os valores que a gente aprende com as lutas, com as próprias lutas. Por quê? Porque vencer, queridos, é um processo seletivo. Fama, riqueza, é um processo seletivo. Que esse processo seletivo, ele vai afunilando como uma pirâmide. E muitas vezes só um vence. Nas Olimpíadas, por exemplo, 100 metros rasos, quantos milhares de corredores no mundo inteiro, que treinaram, que se esforçaram desde pequeno, treinam, mas só um vence. Então o processo da vitória, de fama, de sucesso, ele vai se afunilando. E muitas vezes só um vence. Nem todos vencem. Vocês sabem que 85% dos jogadores de futebol do Brasil ganham um salário mínimo? Nem todos os jogadores de futebol do Brasil viram um Neymar, viram um Ronaldo Fenômeno, que vai ganhar milhões e milhões lá na Europa. Nem todos, a grande maioria ganha salário mínimo. Eu estava assistindo essa semana um documentário que falava de um jogador que jogou no Palmeiras, não é muito conhecido, mas passa ele fazendo um gol. E hoje ele está numa situação financeira ruim. Hoje ele trabalha limpando os bueiros lá em São Paulo, capital, e jogando no subúrbio no final de semana, para ganhar R$300, R$50. Então, nós temos que entender isso. Porque nós temos que entender que o importante na vida não é a gente chegar no topo da pirâmide. Por quê? Porque a maioria de nós não vai chegar. A maioria de nós que estamos aqui não vamos chegar no topo da pirâmide. Então era como se Deus chegasse para Gideão e dissesse assim: Gideão, eu não quero que vocês simplesmente triunfem. O meu objetivo de lidar com vocês israelenses, e com você, Gideão, não é simplesmente que você ganhe.
Eu não estou interessado em simplesmente que você conquiste, mas eu estou muito interessado que você aprenda. Que você aprenda com os processos de lutas que você tem passado na vida. Olha o verso 2 que diz assim, quando ele explica por que ele reduziu de 32 mil para 300, ele explica por quê. Ele diz qual era o intento e objetivo de Deus. Ele diz assim, isso era para que Israel não se orgulhe contra mim. Então, no processo de você ganhar, Deus disse assim para Gideão, no processo de você ganhar, eu não quero que esse triunfo gere um problema para você. É melhor você perder e ficar, deixar de ser arrogante, soberbo, do que você ganhar de uma forma que você vai ficar um cara soberbo. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Porque na vida, queridos, a gente não tem que levar em conta só o sucesso. A gente tem que levar em conta o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Na vida, nós não temos que levar em conta só a vitória, o sucesso, o triunfo. Você tem que estar mais preocupado que tipo de pessoa você está se tornando quando você paga o preço para você ter o sucesso. Hoje, desde ontem que eu assisti a um documentário sobre a vida de uma grande cantora mundial, chamada Amy Winehouse. Essa mulher tinha uma voz maravilhosa. Ela com 20 anos de idade, ela tinha uma voz que parecia uma negra americana com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Essa moça, ela atingiu os pílulos do sucesso. Mas como consequência disso, desse sucesso, dessa fama, dessa riqueza avassaladora, ela teve a vida destruída, ela teve a vida, os dias dela foram ceifados com menos de 27 anos de idade. Ela imergiu na droga, na heroína, na cocaína, no crack, no álcool. Então veja o preço, essa menina é um talento. Quem deu esse talento a ela foi Deus. Ele deu esse talento para que ela glorificasse a Ele com aquela voz belíssima que ela tinha. Mas ela foi em busca do sucesso. O sucesso veio rápido, porque ela era muito talentosa. Mas ela não soube fazer. Ela não teve a firmeza emocional para lidar com aquele sucesso. A história dela é que os pais dela se separaram muito cedo na vida dela. O pai dela foi muito ausente, a mãe era muito permissiva. Ela foi criada pela avó, a avó morreu no meio do sucesso. E ainda arranjou um namorado que era pior do que ela, que era um cara que ele apresentou a droga para ela. Então a gente tem que entender que Deus, na vida da gente, na verdade, Ele não leva em conta só você vencer e triunfar. Ele está mais preocupado, na verdade, com o tipo de pessoa que você está se tornando nos processos de sucesso e de vitória na sua vida. Então, nós não podemos só pensar na possibilidade de sucesso. E sim, nós temos que pensar naquilo que eu estou me tornando na medida em que eu passo pelos processos da minha vida. Então, na vida, queridos, não são só os lucros que são advindos dos meus triunfos, e sim os valores que vão sendo incorporados à minha história. Não adianta você ter sucesso, ficar famoso e rico, se o preço aí é você ter a sua vida destruída, você ter seu casamento destruído, você ter a sua alma destruída, você ter um caráter deformado. Não adianta. Então, na vida não é somente a gente alcançar, e sim o que a gente aprende enquanto a gente está alcançando. Não é a verdade que muitas vezes
eu projeto como uma verdade de sucesso, mas é a verdade que faz com que eu possa viver com integridade, eu possa ter uma vida que eu viva com beleza, e eu possa ter uma vida que eu viva com doçura ao longo da minha história de vida. Queridos, essa moça, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela recebeu os maiores prêmios que uma cantora mundial pode receber, que é o Grammy americano. E ela já estava no fundo do poço quando recebeu, ao ponto que ela não pôde viajar para os Estados Unidos para ganhar, porque ela não conseguiu ter o visto, nem os Estados Unidos queria, porque ela já estava ladeira abaixo, já estava na decadência. E ela teve que assistir o prêmio fazendo um show lá em Londres. E ela já estava naquela época, assim, impuseram que ela não se drogasse mais, e não estavam mais deixando ela se drogar. E quando ela terminou de ver a premiação, que o nome dela lá foi, ela ganhou vários prêmios, e inclusive o Tony Bennett, que era um cantor americano, que era ídolo dela, foi que disse lá que na hora apresentou ela como vencedora. Ela saiu e a irmã dela, uma das irmãs, acompanhou. E ela chegou e disse assim para a irmã dela: olha, perguntou, você está feliz? Ela disse não, porque nada disso para mim importa, se eu não posso me drogar hoje. Veja o nível que essa moça chegou. Então, o importante na vida da gente não são as vitórias que a gente tem na vida, e sim, na verdade, o que é importante na vida são as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas pequenas. Então, o importante não é fracassar por causa das nossas derrotas. O importante é encontrar sentido a partir dessas derrotas. Então, uma pessoa que aprende a olhar para os seus percalços na vida e diz para si mesmo: olha, eu vou continuar, porque eu acredito que qualquer circunstância que traga a minha vida, que pode transformar a minha vida e pode fazer de mim uma pessoa melhor, qualquer percalço que pode me levar a isso, vale a pena. É melhor você perder e se tornar uma pessoa melhor do que você ganhar e se tornar uma pessoa pior. Porque quando você se tornar uma pessoa pior, a sua vitória vai perder o sentido, vai perder a razão. Você não vai ter alegria por aquela vitória que você teve, porque a maior alegria que o homem pode ter é quando ele tem o seu caráter transformado pelo poder de Deus. Então, de que vale eu alcançar sucesso? Glória a Deus. De que vale eu alcançar sucesso na vida, se para alcançar esse sucesso eu me perdi de mim mesmo? Portanto, aquele que conquista, a Bíblia diz em Provérbios 16:31, diz assim: aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista uma cidade. Então, aquele que conquista a si mesmo, aquele que vive de bem com ele mesmo, aquele que vive em paz com ele mesmo, aquele que vive de bem com a vida, ele vale mais, é maior do que aquele que conquista uma cidade. Glória a Jesus. Então você pode ser um assalariado, você pode ser alguém que vive nas periferias das grandes cidades, e você hoje pode ser, que está aqui hoje à noite, mais feliz, mais pleno do que com certeza a Amy Winehouse, porque ela teve que pagar um alto preço pelo sucesso. Ela venceu, ela conquistou o mundo inteiro, mas ela perdeu para ela mesma. Ela conquistou o sucesso, mas ela perdeu ela mesma, querido. E é engraçado que no documentário você vê ela de um jeito, e 6 meses depois ela já estava totalmente transformada. Ela já não era mais aquela menina doce da periferia de Londres. Agora ela era uma revoltada, agora ela era agressiva, agora ela era uma drogada, agora ela era uma dependente, era alguém que não vivia sem álcool e sem drogas. Do que vale você somar sucesso na sua vida, se no processo desse sucesso você está se desqualificando como pessoa? Por isso Deus diz para Gideão: eu não vou lhe dar vitória assim, com 32 mil, porque se eu der vitória a você com 32 mil, você vai dizer no seu coração, vai ser gerado no seu coração a soberba. Foi isso que Deus falou.
Ele diz: eu quero lhe dar vitória, mas eu não vou lhe dar vitória de qualquer jeito. Eu vou lhe dar vitória de uma forma que todos vão dizer que não foi você, que fui eu. Para que no seu coração não haja soberba. Eu vou dar vitória ao povo de Israel de uma forma só com 300, para que eles não possam dizer que foram eles, para que não seja gerado no caráter dele a soberba. E a gente sabe que a soberba afasta Deus da vida da gente. Então ele disse: olha, isso vai ser vaidade. E o que eu estou interessado não é em simplesmente você vencer. O que eu estou interessado é que você, Gideão, não se torne uma pessoa vaidosa. Não se torne uma pessoa soberba. Gideão, não vai ser fácil. Mas a dificuldade, ao invés de ser um processo, porque toda dificuldade é um processo doloroso. Toda dificuldade é um processo que mói a nossa alma, que mói o nosso sonho. Mas apesar disso, essa dificuldade vai ser um processo que vai poder refinar, Gideão, seu caráter. Aleluia! Deus quer te dar vitória, meu irmão, mas Ele só quer te dar vitória de uma forma que os processos pelos quais essa vitória vai alcançar a sua vida, vai poder refinar o seu caráter, vai poder refinar a sua existência, vai poder refinar o seu coração. Em segundo lugar, por que Deus fez esse processo de filtragem de 32 mil para 300? Na vida de Gideão e do povo de Israel. E a mesma coisa vale para mim e para vocês. É porque mais importante que vencer é construir relacionamentos saudáveis. Glória a Deus. Ele estava com uma multidão de gente, 32 mil. Mas 22 mil partiram. E sabe por que eles partiram? Porque eles eram medrosos. E Deus falou assim para ele: Gideão, você tem 32 mil. Mas no meio desses 32 mil tem muita gente que não presta. De que vale você ter 22 mil no meio de 32 mil, se 22 mil são covardes? De que vale você estar rodeado de pessoas covardes, portanto desqualificadas para ir para a guerra? De que vale se essas 22 mil pessoas que te rodeiam, você não confiaria às suas costas? Como é que você pode andar com esse tipo de gente? De que vale, Gideão, você se transformar num herói em Israel, rodeado por esse tipo de pessoas? Então anuncia a todo o povo que estiver tremendo de medo, pode voltar. E a Bíblia diz que eles partiram. É como se Deus estivesse dizendo que se é para ganhar com esse tipo de gente, é melhor você perder. Eu não escutei um glória a Deus. Querido, se você anda com gente ruim, se você anda com gente medíocre, se você anda com más companhias, é melhor que você perca do que você ganhe, porque perdendo pode ser que você caia em si e você possa mudar de companhias. Então as pessoas que rodeiam e fazem o entorno da minha vida, eu tenho que selecionar. Tem um provérbio que diz: ande com os medíocres e você será pior que eles. E ande com os grandes e serás um com eles. Ande com os medíocres, você vai ficar pior do que o medíocre. Agora ande com os nobres, ande com os grandes, ande com as pessoas de bom caráter e você será um deles. Tem outro provérbio que diz: quem anda com porco, farelo come. Então houve dois tipos de reação entre as pessoas que rodeavam Gideão. Primeiro grupo, como reagiu? Era o grupo que foi excluído, o grupo dos medrosos. Porque houve aquela proclamação de Gideão: os medrosos, volte para casa. E eles assumiram a culpa, a carapuça caiu neles. E eles mesmo saíram, foram embora. E o que nós temos que aprender é que não adianta você vencer de qualquer jeito.
Porque se você vencer de qualquer jeito, esse qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para lhe cobrar o preço. E às vezes o preço é a destruição da sua família. Às vezes o preço é a destruição do seu casamento. Às vezes o preço é um filho nas drogas. Às vezes o preço é uma filha que vai fazer um péssimo casamento. Às vezes o preço, querido, é alto, que mais cedo ou mais tarde você vai ter que se encontrar com esse preço. E esse preço vai ser cobrado na sua vida. Então, assim como os raios de sol, que podem ser contemplados através dos furos pequenos num telhado, assim as pequenas ações revelam o caráter de uma pessoa. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Veja as pequenas atitudes. As pequenas atitudes. Os que foram embora, a gente sabe quem eles eram. O caráter de todos nós não é testado nas grandes atitudes. É testado nas pequenas decisões, nos pequenos gestos, nas pequenas escolhas, nas reações sem pensar. E aí ele disse, olha, quem está com medo pode voltar para casa. E ao voltar para casa, eles assumiram que eles eram covardes. Então, quando a gente quer saber a direção do vento, a gente não joga uma pedra. Quando a gente quer saber qual a direção do vento, a gente joga uma pluma, queridos. E é muitas vezes na leveza das pequenas decisões impensadas que nós fazemos que o caráter de cada um de nós, de cada pessoa, é revelado. É revelado. E eu quero lhe dizer, você, meu amigo que está aqui hoje à noite, que não adianta você querer ser bem-sucedido nos seus negócios, na sua vida. Não adianta você querer ser uma pessoa de fama, se no processo pelo qual você se tornar famoso, se no processo no qual você alcançar fortunas e ser bem-sucedido financeiramente, isso está gerando no entorno da sua vida uma antivida, como foi no caso que eu dei o exemplo da Amy Winehouse. Se em torno da sua vida, se o preço é esse, e se isso está gerando nesse processo de conquista, de vencer, de ser o cara, um ambiente perverso na sua vida, não adianta. Não adianta o Brasil crescer no PIB, se nós estamos gerando nesse país uma cultura de ódio, de rancor e de vingança. De que adianta o meu discurso aqui hoje, religioso, ser correto, se ele é proferido com ódio? Infelizmente, muitos púlpitos nesse Brasil, os discursos é religioso, mas tem muito pastor pregando discurso de ódio, discurso de segregar algumas categorias de pessoas. Não adianta o meu discurso aqui ser religioso, se eu gerar aqui uma comunidade rancorosa e que não tem amor. De que adianta a gente perseguir uma carreira de sucesso se o ambiente da sua casa está ruim? Porque mais importante do que a gente ter vitória são os nossos relacionamentos que a gente gera enquanto a gente vive. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa igreja aqui. Enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje, em nome de Jesus. Não adianta nós sermos uma igreja grande. Não adianta, eu quero crescer, mas não adianta nós sermos uma igreja grande, queridos, se aqui nós não gerarmos um ambiente de amor, um ambiente acolhedor nos relacionamentos. Não adianta se a gente não gerar aqui entre as pessoas laços de amor e proteção, não só entre nós, principalmente
e principalmente através de nós, quando nós saímos dessas quatro paredes aqui desse templo. Não adianta nós sermos uma grande igreja se o testemunho nosso é um testemunho ruim aí fora. Não adianta nós sermos uma igreja cheia de gente, mas vazia de Deus, vazia de amor, vazia de compromisso, de amar, de servir, de acolher a qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. De que adianta gente inteligente se a pessoa não sabe equilibrar essa inteligência com gentileza? Porque ser inteligente e não equilibrar com gentileza, nós teremos um inteligente bruto. De nada vale, querido, uma pessoa corajosa, se ela não compensar essa coragem com compaixão, senão nós teremos um homem valente, mas um homem valente que é frio. De nada vale um religioso correto se ele não é amoroso, ele não é sensível. Não adianta você ser um santarrão, não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se esse conhecimento, se essa santidade não gerar em você um coração sensível, para você entender a sua esposa, para você entender seus filhos, para você entender seus vizinhos, para você entender aquele que lhe emprega. Não adianta absolutamente nada a sua religião, porque você vai estar se tornando um verdadeiro fariseu. Em terceiro lugar e último, e eu estou encerrando, que Deus fez com que Gideão passasse por aqueles processos, porque Deus quis ensinar para Gideão que o que mais importante na vida não é ter boas estratégias. O mais importante na vida não é ter planejamento. O mais importante na vida é se as suas convicções, se os seus valores coincidem com o que Deus quer. Deus quis ensinar para Gideão que mais importante não eram as estratégias para vencer, não era o planejamento para vencer. Mais importante é que as suas convicções, as suas ideias, os seus valores possam coincidir com os valores de Deus. Porque não adianta você vencer, não adianta você ter fama, se você não vive uma vida segundo os valores do céu, da eternidade. Não adianta, é um preço alto demais que você tem que pagar, pelo simples fato de que a vida é curta. E um dia você vai embora dessa vida, e um dia você vai estar na presença de Deus, e você vai ter que prestar contas com Deus, de tudo que você fez. Aonde estão os poderosos, há 40 anos atrás? Um dia desse eu fui no cemitério e vi o túmulo do Vigílio Távora. Bonito o túmulo, mas é um túmulo. Cadê o Vigílio Távora? Passou, irmãos. Por 2 décadas, esse homem foi o político mais importante do nosso estado. E assim como ele, passaram muitos, e muitos, e muitos, e muitos. E a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aquele que permanece nelas também não passarão. Então, muitas vezes, a gente quer que Deus coincida com a gente. Muitas vezes a gente quer colocar as nossas agendas e imprimir que as nossas agendas sejam as agendas de Deus. Mas o certo é a gente perguntar qual é a agenda de Deus para a minha vida. Porque mais importante é eu coincidir com Ele. E eu quero encerrar lendo esses versos aqui que vão do 10 a 15, que diz, do mesmo capítulo. Deus chega e diz, se você está com medo de atacá-los, para Gideão, desça o acampamento com seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento, os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, que haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo.
tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas, isso os midianitas dizendo, e Gideão ouvindo, e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. O que é que esse texto está dizendo? É que Gideão, quando recebeu a convocação para ser o grande herói que ia vencer, ia ser usado por Deus para vencer os midianitas, ele não venceu. Deus não deu vitória a ele de qualquer jeito. Deu a vitória a Gideão do jeito de Deus. Deus quer lhe dar vitória, mas não quer lhe dar vitória do seu jeito. Ele quer que você vença as suas lutas não do seu jeito, não usando os seus achismos, mas Ele quer lhe dar vitória segundo a vontade dEle, dentro dos preceitos dEle, dentro da vontade dEle, dentro daquilo que Ele quer que você faça. Então existe uma diferença entre eu dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e dizer: seja feita a minha vontade no céu, como ela é feita na terra. Seja feita a tua vontade na terra como no céu, queridos, significa que eu quero que os valores que norteiam os céus sejam os valores que norteiam as minhas decisões. Então não adianta eu vencer simplesmente por vencer, utilizando as minhas convicções. Deus quer lhe dar vitórias nas suas lutas, mas é do jeito dele. Então você tem que dizer o seguinte, que o que vale para Deus é que você tome decisões na sua vida e que essas decisões que você toma na sua vida possam honrar e possam glorificar a Deus. Dá uma glória a Deus por isso. Então você toma a decisão de casar. A pessoa que você está querendo casar e o seu casamento, você tem certeza e convicção que aquele casamento com aquela pessoa vai ser para a glória de Deus. Se você não tiver essa certeza, faz um favor de não casar. Porque eu não quero encaixar Deus nos meus projetos. Você tem que encaixar os seus projetos nos valores de Deus. Porque a pessoa que anda assim na vida, nem as derrotas serão fracassos. Uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, nunca, nem as derrotas serão fracassos. Nunca será um motivo de culpa. Nunca será um motivo de autodestruição. Porque toda derrota para mim será vista como uma possibilidade de eu aprender, de eu crescer e de eu me tornar uma pessoa melhor para Deus e para a coletividade onde eu me encontro. Então as minhas derrotas serão olhadas não como um fracasso, porque eu sei que mesmo derrotado, eu estou ligado com Deus. Porque eu sei que os meus valores são os valores de Deus. Quando eu sei disso, eu tenho Deus como meu amigo. E eu não tenho medo, irmãos, daquilo que me pode abater, daquilo que vai me jogar para baixo, porque eu sei que a minha vida, ela está baseada nos valores altos de Deus. Isso é mais importante do que simplesmente você vencer. Se você quer vencer na vida, sem estabelecer na sua vida os valores altos de Deus, melhor seria que você tivesse fracassado. Então eu sei que os meus valores são valores maiores, né? Se você que está aqui hoje à noite e que está passando um período em que você veio hoje aqui com baixa autoestima, sua autoestima está lá embaixo. E eu quero que você saiba hoje à noite, querido, que a sua vida, ela não foi organizada para você ser um conquistador. Se você está se achando pequeno e derrotado hoje à noite, eu quero dizer que Deus não quer simplesmente organizar a sua vida para você ser um conquistador. Você está aqui sim
para Deus organizar a sua vida, para você ser um canal, um instrumento de Deus, da glória de Deus aqui na terra, e um instrumento de Deus para abençoar e para levar outras pessoas à vitória, ao sucesso e à vitória diante das lutas dos outros. Aquele que vive por outro, enquanto você estiver ajudando os outros a vencer, Deus estará junto com você, ajudando você a vencer as suas próprias lutas. Mas enquanto você for egoísta e estiver preocupado só com você, Deus vai lhe abandonar a sua própria sorte. Porque esse é o cristianismo. Jesus, quando andou aqui, ele dizia assim: eu andei aqui na terra fazendo só a tua vontade. Jesus dizia para Deus: meu Pai, eu vivi para a tua glória, eu vivi para ti, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. E quando os outros atacam a minha vida, eu sei de uma coisa, que o meu tesouro está escondido em Deus, aleluia, e é para isso que eu vivo. Sabe por quê, irmãos? Porque são esses valores que orientam os valores de Deus na minha vida. Porque só assim eu posso estar do lado de Deus. E eu digo o seguinte: é isso que eu quero viver. Eu não quero viver para ter vitórias. Eu quero viver para que através da minha vida as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus. Amy Winehouse teve vitória na vida, mas a gente olha para a vida dela e tem pena dela. Rica, talentosa, famosa, mas destruiu a vida dela antes de completar 27 anos. Aquele que reconhece Deus na sua história, ele vai sempre com mais firmeza. Ele vai apanhar. Você pensa que tudo são flores? Você pensa que o casamento é tudo flor? Você pensa que entre o nascimento e a morte você nunca vai apanhar? Você nunca vai lutar? Você nunca vai perder? Tudo isso vai acontecer na sua vida. Você vai levar pancada, mas eu sei, mesmo que eu leve as pancadas da vida, e já tenho levado muitas, eu sei uma coisa, que eu tenho crido, e naquele que eu tenho crido, apesar das lutas, apesar das depressões, apesar dos momentos que às vezes eu quero parar, eu sei que o meu Redentor vive, e mais cedo ou mais tarde Ele vai se levantar, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha casa, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha família, eu sei que Ele é poderoso para guardar as minhas finanças, e é por isso, irmão, que mesmo com todas as lutas, eu tenho me levantado todos os dias, porque eu creio num Deus que cuida de mim. Então eu tenho que aprender com as minhas lutas, e tenho aprendido. Benditas lutas. Não que eu esteja me gloriando pelo mal que me assolou, e sim, porque mesmo quando o mal bateu na minha porta, o mal me ensinou alguma coisa. Ele teve um aspecto pedagógico na minha vida. E em virtude de tudo isso que eu vivi na minha vida até hoje, eu me tornei no tipo de uma pessoa que estava apanhando na vida. E por várias vezes, algumas pessoas pensaram que estavam fazendo mal para mim. Lendo engano. Mal elas sabiam que elas estavam jogando pedras para que eu pudesse edificar um novo castelo na minha existência. Elas estavam jogando pedras em mim, elas não sabiam que aquelas pedras, ao invés de me matar, elas estavam me ajudando a eu edificar a minha existência, o meu caráter, e me tornar uma pessoa mais doce, mais amável, mais carinhosa, mais misericordiosa, mais compreensiva, me tornar uma pessoa que entende mais os erros dos outros, mais tolerante, mais amigo, mais gente e mais cristão. Então, algumas pessoas pensaram que estavam fazendo mal para mim, mas Deus transformou esse mal num bem. Foi isso que José disse aos seus irmãos, quando ele se encontra com os irmãos dele lá na frente. E ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem.
Por que Deus transformou o mal em bem na vida de José? Porque José vivia na perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que ele foi vendido. Na casa de Potifar, ele foi escravo. Mas a Bíblia diz que ali ele fazia a vontade de Deus. Ele depois foi para o presídio, presidiário. Mas a Bíblia diz que ali ele fazia a vontade de Deus como presidiário. E qual é o homem que vive triunfando, que se torna primeiro um escravo e depois um presidiário? Lógico que na lógica do mundo se olhava para José e dizia: esse é um homem derrotado. Lê do engano. Porque as pessoas só sabem enxergar hoje. E nós servimos um Deus que Ele trata a gente hoje para nos dar o triunfo e a vitória lá no futuro. E esse homem se torna de presidiário, de escravo, o segundo homem mais importante do Egito. Mas ele se tornou isso segundo os preceitos de Deus. Ele não abriu mão disso. Ele podia ter tido um relacionamento sexual com a mulher de Potifar, mas ele disse não. Ele era um homem íntegro. E eu quero que você acredite nisso aqui hoje, para que a gente possa enfrentar as lutas que vêm por aí. E elas virão. Mas você tem que enfrentar essas lutas com o coração firmado em Deus. Esse é o segredo, ter um coração firmado em Deus. E você vai conseguir vencer todas as suas lutas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite. Amém, queridos. Pai bendito, nós queremos te louvar pela tua palavra. Palavra que foi lida nessa noite. E nós queremos te pedir, Senhor, que assim como o Senhor ensinou a Gideão a enfrentar as suas lutas, nós possamos também enfrentar as nossas. Que nunca nós possamos abrir mão, Deus, dos teus preceitos, da tua vontade, para nós alcançarmos triunfo e vitória na vida. Que o Senhor, que nós saibamos que mais importante do que vencer são os relacionamentos que nós fazemos aqui enquanto nós estamos vivos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que mais importante do que vencer é nós termos um coração aprovado, um caráter tratado e sarado pelo poder do Teu Espírito. E se nessa noite aqui, Senhor, alguém que entrou aqui aflito, angustiado, oprimido pelas lutas que tem passado, e que essa noite entendeu que há um Deus na terra que quer ser parceiro com Ele, que quer fazer uma aliança com Ele, que quer se revelar a Ele como um Deus bom, amoroso, um Deus não rancoroso, um Deus não vingativo, porque esse não é o Deus da Bíblia. Se alguém hoje à noite que entrou aqui e que se sente solapado pela vida, cansado das lutas, Deus deprimido, diante de forças que são maiores, muito maiores do que Ele mesmo. Assim como o Senhor deu vitória com Gideão e seus 300, que venceram 35.000 midianitas. Que nessa noite o Senhor também está aqui para dar a verdadeira vitória a essas pessoas. Senhor, se alguém hoje à noite aqui que se encontra nessa situação, eu quero orar pela sua vida hoje à noite. E enquanto nós adoramos a Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse até aqui à frente, que eu quero orar por você nessa noite. Vamos adorar Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos adorar Jesus nessa noite. Interceda por essas vidas que estão presas a lutas terríveis, lutas que são invencíveis, lutas
em que eles se sentem pequenos, insignificantes, se sentem sem a menor condição de vencer, mas que precisam nessa noite entender que há um Deus aqui na terra que os ama demais e quer ser um parceiro de cada um nessa vida. Vamos adorar Jesus. Você está aqui hoje à noite e diz: pastor, essa palavra foi para a minha vida, e eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Você pode sair, não tenha vergonha não. Procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Pode sair do seu lugar aqui na frente. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, só quero você. Jesus, só quero você. Aleluia. Pai bendito, nessa noite eu quero orar por esses que vieram aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que cada um tem passado, porque o Senhor conhece, Deus, o profundo e o secreto de cada um. E eu quero te pedir por esse, Senhor, que o Deus, o Senhor que tem consolado a minha vida, que tem me levantado às vezes da mais profunda angústia, e que tem dado um sentido à minha vida, que tem permitido que as lutas venham para me ensinar. Esse mesmo Deus está hoje à noite aqui, Pai, para curar essas vidas, Senhor, para tocar nessas vidas,
para dar um sentido novo, real, para que eles possam realmente andar em triunfo e vitória. Que todo aquele que está aqui hoje opresso pela tristeza, pela dor, pela perda, ó Deus, em nome de Jesus, da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que eles recebam agora a libertação da sua angústia, da sua dor, do seu trauma, que saiam daqui alegres, que a alegria do Senhor possa contagiar essas vidas, que o teu Espírito possa tocar neles agora, que possa, Deus, operar aquilo que o homem da terra não faz, que o psiquiatra não faz, que o remédio não faz, ó Deus, que a psicologia não faz, que a psicanálise não faz, mas que o Senhor é capaz de fazer. Agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor, ministra a cura na vida dessas pessoas, ministra a cura e dá-lhes libertação agora, pelo poder que há, Senhor, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Receba a cura da sua vida, receba a libertação da sua vida, receba ânimo novo, uma alegria nova, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando a luz se apagar, Oh, glória a Deus. Te adoramos, Senhor, hoje à noite. Adoramos o teu nome, pois o teu nome é digno da nossa adoração. Opera, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, salvando, resgatando, Deus, famílias, vidas que são mais importantes do que as coisas. Vai, Espírito Santo, vai agora, ministra, Senhor, tu tens liberdade nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso para levantar o homem do pó e fazer ele se assentar com os reis da terra. Aleluia. Faça uma oração aqui comigo, meu irmão, minha irmã. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, bem alto, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, para que o Senhor seja o dono da minha vida, seja o meu professor, o meu mestre, o meu pedagogo, o meu Deus, o meu rei, o meu tudo. Perdoa os meus pecados, me dá alegria da salvação e me dá uma vida da verdadeira vitória e do verdadeiro triunfo que o Senhor quer dar a qualquer um, porque eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Aleluia. E eu queria, glória a Deus, eu queria convidar todos vocês